Mateus capítulo 16. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Gostaria de dizer a você que você é muito bem-vindo aqui. Espero que esse vídeo, essa série de vídeos seja uma bênção em sua vida. Estamos estudando o livro de Mateus, num projeto que eu tenho aí de 1189 semanas, onde cada semana nós vamos estudar um capítulo da Bíblia. E como a Bíblia tem 1189 capítulos, então vai demorar 1189 semanas. Mas antes de começarmos no capítulo 16 de Mateus, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal. Por favor, me ajude aí, fazendo sua inscrição, compartilhando nos grupos de WhatsApp, Instagram, onde você achar aí relevante para algumas pessoas. Também pode comentar alguma coisa, fica à vontade aí, tá bom? Mas se inscreve aí que você vai me ajudar muito. E outra coisa que eu sempre digo é leia a Bíblia. Aqui é uma recomendação, né? Leia a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e nela nós encontramos as fontes para a vida eterna. Então, é nela que nós conhecemos Deus, Jesus, sua obra de amor e salvação. Então, é muito importante a leitura da Bíblia e nada substitui a sua leitura particular da Bíblia. Esse vídeo ele é feito, você já sabe, né, quem caminha aqui comigo, de que a gente não lê versículo por versículo e tal, nós apenas fazemos um apanhado do capítulo, aquilo que me chamou mais atenção, mas sua leitura devocional ela é imprescindível. Também a sua comunhão na igreja é muito importante. E é lendo a palavra que nós vamos tendo entendimento sobre como nós devemos viver a vida e uma vida que glorifica ao nosso Deus. E o capítulo 16, ele tem um marco importante. O capítulo 12 teve um marco importante. E agora o capítulo 16 tem outro marco também muito importante que nós vamos ver o que acontece aqui, né? Mas no capítulo 16 começa com os fariseus pedindo a Deus, pedindo a Jesus um sinal. E a vida dos fariseus, e talvez esse capítulo aqui, é um capítulo que vai falar muito sobre essa relação que nós temos com a vida, uma relação materialista ou não materialista, né? Há uma corrente filosófica que se chama materialismo, que é uma corrente que entende a vida como só sendo esta vida aqui. Por isso que o nome materialista, da matéria, né? Então, para algumas pessoas, o que existe é o que está patente aos olhos. Não existe vida após a morte, não existe um Deus, não existe nada que transcende o ser humano. Né? Para o materialista, o que existe é o aqui e agora, são as nossas ações, é aquilo que nós fazemos, produzimos, consumimos nesta realidade. Esse é o materialismo. E lendo o capítulo 16, eu vejo que há uma questão muito forte aqui em Jesus mostrar, esse capítulo mostra duas perspectivas, né? Pessoas que são materialistas, que vivem só para essa realidade, só para essa existência, esse tempo, e pessoas que têm os olhos abertos e conseguem enxergar a dimensão eterna, né? Para essa pessoa a janela da eternidade é aberta e essa pessoa então transcende, entendendo que a vida e tudo que temos e existe é maior. Deus existe, o plano dele é extraordinário, os caminhos dele são perfeitos, apesar da gente não compreender. Então, tem gente que tem essa janela aberta para a eternidade, então enxerga a vida de uma maneira completamente diferente. E tem aqueles que são materialistas, que só vivem para o aqui e agora, só enxerga esse plano e as contingências da nossa era. E é o que acontece aqui. O primeiro grupo aqui são os fariseus. Os fariseus pedem a Jesus um sinal. E Jesus diz para eles que não dará um sinal, não dará mais um sinal a não ser o sinal de Jonas. E os fariseus, eles têm esse comportamento que nós temos visto de pessoas que, apesar de terem um contato grande e próximo com a lei de Deus, com o Antigo Testamento, com a lei mosaica,
com os escritos dos profetas, que todos eles apontavam e falavam de Jesus. Jesus estando na frente deles, eles simplesmente não conseguem ver pela incredulidade e dureza dos seus corações. Então Jesus diz que essa geração aqui ela é perversa. É o que Jesus fala aqui no versículo. Uma geração perversa me pede um sinal. Por que perversa? Porque diante do próprio Cristo não admitem estar Cristo na presença deles. E esses homens, eles vivem para o aqui e o agora. Porque eles viram, Jesus ele fez muitos sinais e Jesus não fez sinais escondidos. Jesus ressuscitou mortos. Jesus curou enfermidades com o poder da sua palavra. Pessoas voltaram a enxergar, pessoas que não tinham nem o globo ocular. Essas pessoas voltaram a ver. Jesus fez com que o globo ocular aparecesse e a pessoa tivesse a capacidade de ver. Jesus curou pessoas leprosas com o poder da sua palavra. A pessoa estava em chaga, a pessoa já tinha perdido partes do corpo por conta da lepra, que é hanseníase, né, que nós conhecemos. E Jesus curou paralíticos, pessoas que estavam acamadas há anos. E Jesus, com o poder da palavra, curou. Jesus salvou muitas vidas, transformou muitas vidas. E todas as pessoas daquela época podiam ver isso. Podiam ir lá na casa da pessoa que tinha sido curada, da pessoa que tinha crido em Jesus como Salvador, conversar com essa pessoa e eles veriam nitidamente o que Jesus fez. Então estava diante deles dezenas e dezenas de sinais, maravilhas, prodígios feitos por Jesus. E aí eles pedem esse sinal. Então veja a incredulidade, a dureza desse coração. E aí Jesus ele fala sobre Jonas, porque Jonas passou 3 dias e 3 noites ali, como se ele tivesse sido sepultado nas profundezas do mar, e depois ele volta à vida, não que ele morreu, mas ele volta tendo uma outra oportunidade. Lá no livro de Jonas, que nós vamos estudar algum dia, fala sobre isso. E Jesus iria passar por isso. Jesus seria morto, crucificado. Então aqui Jesus já começa a dar sinais que ele ainda não tinha dito, né, do que vai acontecer. Ele vai ser morto, passa 3 dias ali, mas ele ressuscita no 3º dia. Então Jesus traz essa lição aí para os ouvintes daquele momento. E aí Jesus, depois desse confronto com os fariseus, Jesus disse para os discípulos, olha, está no versículo 5, Jesus os advertiu, fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então Jesus alerta aos seus discípulos. O fermento, quando é usado aqui na Bíblia, é uma alegoria, é um exemplo de que algo pequeno e aparentemente insignificante, que é uma porçãozinha de fermento, pode influenciar todo o ambiente em que ele está. Porque o fermento é assim, você coloca um pouquinho de fermento numa massa de trigo e mais daqui a um tempo essa massa cresce 3, 4 vezes mais o tamanho que ela tinha, porque o fermento tem essa capacidade de influenciar. Então Jesus adverte os seus discípulos para eles terem cuidado com a doutrina, com os ensinos dos fariseus e saduceus. E esse alerta cabe a nós também. Cuidado com ensinamentos de pessoas que dizem coisas com aparência de boa, mas na realidade são pessoas incrédulas com coração duro. E aí os discípulos, que ora são materialistas, ora abrem os olhos para a eternidade, os discípulos ainda estão caminhando no seu início da vida cristã com muitos tropeços, eles olham então para quê? Para a realidade. Eles não olham para a eternidade, para o que Jesus está falando. Eles começam a discutir com relação ao pão. Ah, Jesus então falou isso porque a gente não trouxe pão, porque Jesus ele tinha multiplicado pães anteriormente e os discípulos não trouxeram consigo, então eles começaram a achar que Jesus estava falando disso. Aí Jesus, no versículo 11, fala assim, como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente, entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Então Jesus não estava falando sobre o fermento, não era do pão, era o ensino. Então nós vivemos essa realidade, né? Nós estamos aqui lidando com contingências da realidade. Mas Jesus, ele tem a nos ensinar grandes coisas. Então o que acontece na nossa vida não é por acaso.
tem um Deus que está presente nessa vida, que governa a história, que governa a nossa vida, tanto individual, pessoal, quanto o todo. Então nós precisamos confiar nesse Deus, e às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida, a gente se pergunta por quê, a gente quer questionar, a gente sofre, a gente para de confiar em Deus. Então nós não podemos viver assim, nós precisamos abrir nossas janelas para a eternidade, entender, não, há um propósito maior para isso. Por exemplo, coisas difíceis que acontecem na nossa vida, o propósito muitas vezes de Deus é forjar, muitas vezes não, sempre. Deus está forjando o caráter de Cristo em nossa vida. Então tudo que nós passamos é para que a nossa confiança em Deus aumente, é para que o fruto do Espírito seja produzido na nossa vida, o amor, a paciência, a amabilidade, a temperança, todo o fruto do Espírito, para que ele sobressaia na nossa vida. E o que é que vem com vem dificuldades, vem problemas, vem crises, e dentro disso, desse bojo, Deus está conosco, nos dando condições de passar por isso e glorificarmos a Ele. Então, isso é uma coisa importante que nós precisamos ver, e os discípulos, eles viviam nessa dificuldade de compreender as coisas para além do que elas aparentavam. Eles tinham essa dificuldade, nós precisamos ultrapassar essa barreira. E aí, o texto continua, e agora Jesus pergunta para os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos falam, alguns falam que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista. Quer dizer, as pessoas associavam Jesus a um grande profeta, né? Quem sabe? E aí Jesus faz uma pergunta interessante. Jesus diz, e vós? O que vocês dizem que eu sou? Porque muitas pessoas podem ter diversas opiniões a respeito de Jesus. Mas e você? Quem é Jesus para você? Né? Agora eu fazendo a pergunta para você. Quem é Jesus para você? É muito importante nós conhecermos a Deus, conhecermos a Jesus, e Ele se tornar algo real na minha vida, na sua vida, um Deus pessoal. E Jesus faz essa pergunta. E aí, Pedro, ele diz uma coisa que é grandiosa, né? Que nós precisamos ter essa convicção que Pedro tinha naquele momento, nós também precisamos ter. Simão Pedro respondeu, versículo 16, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus? Jesus é o Cristo. Cristo significa ungido de Deus, aquele que é o Salvador do mundo. Ele é o Filho de Deus. Então Jesus não é um homem qualquer, Jesus não é um homem que marcou a história. Jesus é Cristo, é o Filho de Deus, é aquele que tem o poder e o único que pode nos redimir, nos fazer voltar a ter comunhão com Deus, Cristo, Filho de Deus. E aí o que eu quero mais destacar é o versículo 17, porque lembra que eu estou falando dessa visão materialista e uma visão da eternidade, né? Qual a visão que nós temos vai mudar toda a nossa relação com a realidade, com a vida. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Para nós deixarmos a visão materialista, a visão do aqui e do agora, a visão apenas dessa vida e dos fatos que acontecem sem explicação, secos, vazios em si, para que nós possamos dar esse salto transcendente, nós precisamos então da revelação vinda de Deus. Jesus disse, olha, foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Nenhum ser humano, por mais intelectual, por mais devoto, por mais piedoso que ele seja, ele não consegue conhecer Jesus se não for através da capacitação de Deus. E Jesus é aquele que revela o Pai. Então há essa dinâmica super interessante. Para nós conhecermos Cristo como Filho de Deus, como Salvador do mundo e da minha vida, eu preciso da revelação de Deus. Então é Deus
quem abre a minha visão para que ela fique ampliada. E agora eu tenho uma visão da eternidade, eu tenho uma visão do céu, dos propósitos de Deus. Eu consigo então, a partir de Deus, enxergar que o mundo, a história mundial e a história da minha vida, Deus está no controle para que a glória dele seja manifestada, para que os decretos e vontades de Deus sejam feitos, e esses decretos e vontades são perfeitos, e nós vemos a grande misericórdia e o grande amor de Deus para com nossa vida e para com a humanidade. Então veja que foi Deus. E aí, logo depois, acontece outro fato curioso. O mesmo Pedro que disse que Cristo era o Filho de Deus, ele agora comete um pecado. E é exposto aqui no texto, né? Jesus, então, versículo 21 fala assim: daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Veja, o livro de Mateus é muito interessante. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Jesus ele fala abertamente, até o capítulo 12, Jesus fala abertamente sobre o evangelho do reino, sobre o reino de Deus que ele veio para implementar. No capítulo 12 acontece aquele fato do pecado contra o Espírito Santo, que tem vídeos aqui que você pode assistir. Então, a partir desse momento, há uma mudança na forma que Jesus ensina. A partir do capítulo 13, então, Jesus começa a falar por parábolas. Ele usa agora essa maneira de pregar o evangelho, por parábolas. E aí, chegando no capítulo 16, há uma outra mudança, porque Jesus agora começa a falar da crucificação, daquilo que ele veio fazer. Os olhos de Jesus, desde o momento que ele nasceu, estavam para a cruz. É para ela que ele está caminhando. E aí ele, a partir do capítulo 16, que nós temos aqui, ele começa a expor isso abertamente aos seus discípulos. Ele tinha que ir para Jerusalém, ele ia sofrer coisas terríveis, ele seria crucificado e ele voltaria à vida, ele ressuscitaria. E aí Pedro, que tinha acabado de falar uma coisa extraordinária, revelação de Deus, e a boca dele foi usada para a glória de Deus, agora esse Pedro chama Jesus em particular e começa a repreender Jesus, dizendo: Senhor, não precisa isso, né? Pedro, os seus olhos que estavam abertos para a eternidade agora se virou para a materialidade, se virou para a terra. E Pedro pensou: Jesus, aqui tá tão bom com o Senhor tá resolvendo os problemas sociais, curando, alimentando as multidões, vamos ficar aqui desse jeito mesmo, tá tão bom dessa forma. Só que Pedro, ele estava sendo usado pelo diabo. Quando nós voltamos os nossos olhos somente para essa terra, para as contingências dessa vida, nós então podemos ser ferramenta do diabo neste mundo. Jesus disse o seguinte para Pedro, o versículo 23 que eu estou lendo. Eu sempre leio na nova versão transformadora, viu? Versículo 23. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Olha só o que Jesus fala. Você, Pedro, está olhando as coisas na perspectiva humana, materialista, secular, apenas essa realidade, e não na perspectiva de Deus. Porque quando nós olhamos, quando nós temos uma visão de Deus, uma visão dada por Deus, é como eu disse, nós então damos esse salto transcendente, nossos olhos se voltam para a eternidade, para o plano redentor de Deus, e tudo muda. Mas Pedro pecou nesse momento. Ele estava sendo usado por Satanás, porque Satanás, ele tentou Jesus lá, a gente viu, né, nos primeiros capítulos da Bíblia, logo no início da caminhada de Cristo, no seu ministério, mas o diabo, ele não parou de tentar Jesus. O texto até fala que ele sai para voltar em outra ocasião, ocasião oportuna, e agora o diabo, ele começa a tentar Jesus para que Jesus não vá para a cruz.
O Getsêmani, nós vamos ver isso mais detalhadamente. Jesus sofre a tentação, ser tentado não é pecado, pecado é cair em tentação. Jesus, então, ele sofre a tentação de se desviar da cruz, e o diabo usa o discípulo de Jesus para que Jesus, então, abandone esse propósito da vida dele, que é a cruz. A cruz não foi fácil para Jesus, nós vamos ver isso. A cruz não é uma coisa simples. Ah, Jesus é Deus, Jesus ia aguentar mesmo. Não, para Jesus foi algo terrível, terrível. Tanto que nós vamos ver, Jesus, o sofrimento era tanto antes de começar a crucificação que Jesus soa gotas de sangue. Mas Jesus nos aponta agora, para terminar aqui o nosso devocional e o capítulo, Jesus então aponta para o caminho do discípulo, aquele que segue a Jesus. O caminho deve ser igual ao próprio Jesus, porque nós precisamos ser imitadores de Cristo. Então Jesus fala, olha, eu vou para a cruz, e quem me segue é o mesmo caminho. Olha só o que ele diz aqui. Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à vida, a essa vida material, empírica, secular, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Então essa é a grande dinâmica que é totalmente contrária à nossa racionalidade, ao padrão secular deste mundo, de que aquele que segue a Jesus tem um caminho de sofrimento. Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser se apegar a essa vida, a perderá. Mas quem abrir mão da sua vida, abrir mão dessa realidade, na realidade, alcançará a vida verdadeira. Então Jesus, ele fala da dificuldade, mas ele também fala da recompensa. Há uma recompensa. E a recompensa, alguém pode dizer assim, vocês são evangélicos e buscam Deus só por causa do céu e tal. A recompensa já é aqui, uma vida plena, porque nós fomos feitos por Deus. E a nossa alma só tem paz quando nós descansamos nesse Deus. Então, apesar das lutas, da dificuldade, da cruz, que não é fácil, é nesse estado de totalmente entrega, obediência e dependência desse Deus é que nós nos tornamos realmente quem nós devemos ser. É onde nós encontramos de verdade descanso, paz, refrigério para a nossa vida. Porque nós vamos olhar para a vida não de forma materialista, o aqui e agora, mas na perspectiva eterna de um Deus que toma conta de tudo, que está no controle de tudo, que é grande em misericórdia, em amor, em bondade, em justiça, que dá aos homens continuamente, é um Deus generoso, que dá, que deseja abençoar, que deseja guardar, que deseja salvar, que deseja dar nova vida, novos planos, nova chance, que tem o poder de transformar tudo, por maiores besteiras e tragédias que nós mesmos causamos à nossa vida, esse Deus é capaz e poderoso de transformar a nossa realidade. Mas esse preço vale a pena, como eu acabei de dizer. Então esse texto é um texto assim fantástico. E aí, para terminar, diz assim: que vantagem há no homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o que daria o homem em troca da sua vida? Imagine o que o homem daria em troca da sua vida. E o que adianta ganhar o mundo inteiro, viver dissolutamente da forma que quer, da forma que entende e perder a alma e perder-se completamente desse Deus? Então esse Deus, vale a pena seguir a Deus, vale a pena obedecer a Deus. E às vezes na caminhada cristã nós vamos ser como Pedro. Ora nós proferimos e somos usados por Deus e abençoamos, ora infelizmente nossa visão se volta para a realidade, para a matéria, para o que há aqui e agora. Mas que a nossa oração seja: Senhor, tira os meus olhos daqui, da realidade, dessa materialidade, dessa incredulidade que é uma marca tão forte dos fariseus, e faz o meu coração crente,
Faz o meu coração temente ao Senhor. Abra as janelas dos meus olhos para que eu veja para além da realidade, que eu veja a eternidade, que eu veja o céu, que eu veja os teus propósitos e que eu te adore nisso tudo. Um texto fantástico, um texto maravilhoso, que você possa meditar nele, na palavra de Deus. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Nós temos vídeos aqui toda terça e todo sábado. E eu conto aí com a sua ajuda para se inscrever, para levar também essa mensagem a outros, né? A palavra de Deus é riquíssima e é uma alegria poder compartilhar. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.